Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: Ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais. Não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que o seu berço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele quem vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganosas, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu:
Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura da liturgia deste domingo colocou diante de nós a experiência do povo de Deus no deserto. O povo murmurara contra Moisés e Arão: Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O deserto é o descampado, o árido onde o homem sente a falta de tudo. É onde o homem se vê diante de sua solidão, onde a fragilidade da vida se manifesta, onde o ser humano se volta para o essencial. O povo de Deus se viu privado de tudo, até do pão que é essencial à vida. É no deserto que nos encontramos com a nossa fragilidade, pois não podemos suprir a nós mesmos, devemos esperar por tudo. Nesta condição de essencialidade, o homem aprende que não é Deus, mas somente homem. O deserto relembra a precariedade da vida, a nossa condição de indigente. No deserto, o homem se revela e se revela a si mesmo, manifestando o seu eu. O deserto é uma imagem que serve para designar a nossa cultura e principalmente este tempo difícil de pandemia que estamos vivendo. Esta imagem revela a nossa opulência, aquilo que é essencial à vida humana. No deserto foi Deus quem nutriu o seu povo com maná para fazer Israel entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômios 8, versículo 3. O Evangelho inicia com a multidão que procura Jesus e ele vai dizer que o estão procurando não pelos sinais, mas porque comeram pão e ficaram saciados. João capítulo 6, versículo 26. Procurar é um verbo essencial no Evangelho de São João. Os judeus não estão procurando Jesus por aquilo que ele é, mas permaneceram na superfície, no alimento físico, que alimenta somente a fome do corpo. Não perceberam o verdadeiro sentido do sinal que Jesus tinha realizado. Os sinais, isto é, os milagres, querem conduzir à experiência da fé, querem conduzir à fé em Jesus Cristo. Jesus vai, neste discurso, conduzindo progressivamente os ouvintes à fé nele. A multiplicação dos pães quer conduzir à percepção de que ele é o verdadeiro pão da vida. Vida aqui não é somente vida biológica, é um conceito que abrange a salvação, que contém em si tudo o que o Redentor enviado por Deus ao mundo traz aos homens. Há agora no meio dos homens alguém que pode dar a vida. O ser humano foi criado para ter vida eterna. Ele traz em si, inscrito no seu ser, esta tensão para o infinito de Deus. O ser humano, no seu estar na existência, se manifesta como um ser vocacionado ao infinito. Só o ser humano é capaz de refletir sobre a existência, só ele é autoconsciente de si, só ele se autotranscende rumo ao outro e rumo ao totalmente outro, Deus. À precariedade da vida humana, Jesus mostra que a sua vida, vindo ao encontro da nossa vida, dá a nós a vida eterna. Jesus é o verdadeiro pão do céu, ele é o pão da vida. Que a precariedade da vida que estamos experimentando neste tempo de pandemia nos ajude a ancorarmos a nossa experiência no absoluto de Jesus Cristo, pão da vida. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35.